Oi pessoal, hoje vamos de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei número 6.956, de 13 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Título 1. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, bem como sobre as normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares. Parágrafo único. Fica vedada a extinção ou desinstalação quando se tratar de vara única. Artigo 2º. O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro exerce com independência a função jurisdicional e tem as garantias de autonomia administrativa e financeira, observadas a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e as leis. Parágrafo único. Todas as decisões judiciais e administrativas dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro serão motivadas e os julgamentos públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição da República. Artigo 3º. São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Inciso 1. Tribunal Pleno. Inciso 2. Órgão Especial. Inciso 3. Seções Especializadas. Inciso 4. Câmaras. Inciso 5. Juízos de Direito. Inciso 6. Tribunais do Júri. Inciso 7. Conselhos da Justiça Militar. Inciso 8. Juizados Especiais e suas turmas recursais. Inciso 9. Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Inciso 10. Juizados do Torcedor e Grandes Eventos. Parágrafo 1º. O Tribunal de Justiça, mediante resolução, sempre que necessário para a adequada prestação jurisdicional e sem aumento de despesa, poderá alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, bem como determinar a redistribuição dos feitos. Parágrafo 2º. Ficam mantidas as atuais competências dos órgãos julgadores que compõem o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 3º. O órgão especial, por resolução, no prazo de 120 dias contados da publicação da presente lei, consolidará as alterações de competência já realizadas. Parágrafo 4º. O presidente do Tribunal de Justiça, no mês de dezembro de cada ano, consolidará, em ato específico, as alterações de competência dos órgãos julgadores, determinadas pelo Tribunal Pleno e pelo órgão especial no período, e encaminhará o respectivo ato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 4º. O Tribunal de Justiça, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de 180 desembargadores. Artigo 5º. Os juízes, turmas recursais e tribunais de primeira instância têm jurisdição nas áreas territoriais definidas por este Código ou por ato normativo editado pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Parágrafo 2º. O Tribunal de Justiça manterá a justiça itinerante, incumbida de prestações jurisdicionais a serem definidas por ato normativo do Tribunal de Justiça. Capítulo 2º. Dos magistrados. Artigo 6º. Os cargos de desembargador, juiz de direito e juiz substituto serão providos por ato do presidente do Tribunal de Justiça ou do governador do Estado, na forma e nos casos estabelecidos pelas Constituições da República e do Estado. Artigo 7º. A carreira da magistratura, em primeira instância, é composta por juízes substitutos, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Parágrafo 1º. Os juízes substitutos terão exercício pleno nas regiões judiciárias, ressalvada a comarca da capital, na qual poderão exercer funções de auxílio. Parágrafo 2º. Os juízes de entrância comum serão titulares nas varas e juizados das comarcas de mesma denominação e dos cargos de juízes regionais. Parágrafo 3º. Os juízes de entrância especial serão titulares nas varas e juizados existentes nas comarcas de mesma classificação.
Artigo 8º. O presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar, a qualquer tempo, em face de imperiosa necessidade do serviço, juízes de direito titulares de entrância especial, integrantes da primeira quinta parte da antiguidade, para compor as câmaras. Título 2º. Da Divisão Judiciária. Capítulo 1º. Da Divisão Territorial. Artigo 9º. O território do Estado, para efeito da administração do Poder Judiciário, divide-se em regiões judiciárias, comarcas, distritos, subdistritos, circunscrições e zonas judiciárias. Parágrafo 1º. Cada comarca compreenderá um ou mais municípios, desde que contíguos. Parágrafo 2º. As regiões judiciárias serão integradas por grupos de comarcas ou varas, conforme resolução do Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. Ato normativo conjunto do presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral da Justiça disciplinará a utilização de meio eletrônico para os atos de comunicação processual, substituindo, sempre que possível, o emprego de meio impresso. Parágrafo 4º. O presidente do Tribunal de Justiça poderá transferir, provisoriamente, a sede de comarca, juízo ou juizado, em caso de necessidade ou relevante interesse público. Parágrafo 5º. As situações decorrentes da modificação ocorrida na divisão política e administrativa do Estado serão reguladas na alteração da organização e divisão judiciárias que se seguir, prevalecendo até lá as existentes. Artigo 10. A criação de varas, juizados e fóruns regionais será feita: a. Por desdobramento, em outros de igual competência, quando o número ou a natureza dos feitos distribuídos anualmente justificar a medida. B. Por especialização, quando a justificarem um número de feitos da mesma natureza ou especialidade, a necessidade de maior celeridade de determinados procedimentos, ou interesse social. C. Por descentralização, quando exigir expressiva concentração populacional em núcleo urbano afastado do centro da sede da comarca, cuja distância em relação ao fórum local torne onerosa ou dificulte a locomoção dos jurisdicionados. D. Por transformação, quando se verificar a necessidade de readequação das competências da comarca, sendo possível a desinstalação de varas e juízos para posterior transformação em novas varas, juízos ou juizados. Parágrafo único. A competência dos juízos das varas regionais, fixada pelo critério funcional territorial, é de natureza absoluta. Artigo 11. A instalação de comarca terá caráter solene e será feita pelo presidente do Tribunal de Justiça. Capítulo 2º. Da criação e classificação das comarcas. Artigo 12. Na criação ou elevação das comarcas, o Tribunal de Justiça, ao elaborar o respectivo projeto de lei, levará em consideração as normas constitucionais que disciplinam o acesso aos serviços judiciais e, notadamente, o movimento forense, a arrecadação tributária e a respectiva população. Artigo 13. As comarcas são de entrância comum e de entrância especial, esta constituída das comarcas da capital, de Belford Roxo, de Cabo Frio, de Campos dos Goitacazes, de Duque de Caxias, de Itaboraí, de Macaé, de Maricá, de Niterói, de Nova Friburgo, de Nova Iguaçu Mesquita, de Petrópolis, de São João de Meriti, de São Gonçalo, de Teresópolis e de Volta Redonda. Artigo 14. São comarcas de entrância comum as de Angra dos Reis, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macaco, Cambuci, São José de Ubá, Cantagalo, Carapebus, Quissamã, Carmo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Cordeiro Macuco, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itagauí, Italva Cardoso Moreira, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje de Murié, Magé, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, Migracema, Natividade Varriçai, Nilópolis, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Pati do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Coates, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua Aperibé, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Alto, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajanos de Moraes, Três Rios, Arreal, Levi Gasparian, Valença e Vassouras. Título 3. Capítulo 1.
da administração do Tribunal de Justiça. Seção 1. Da composição, funcionamento e competência. Artigo 15. O Tribunal de Justiça tem a estrutura e a competência de seus órgãos judiciais e administrativos definidas na Constituição da República, na Constituição do Estado, na lei e no seu regimento interno. Parágrafo único. Integram a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça o órgão especial, o Conselho da Magistratura, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o Fundo Especial do Tribunal de Justiça e a Escola de Administração Judiciária, incumbindo: inciso 1, ao órgão especial, o exercício da função administrativa superior, na forma do regimento interno. Inciso 2, ao Conselho da Magistratura, o exercício da função administrativa superior, inclusive editando atos normativos sobre administração de pessoal e administração financeira, na forma prevista em regimento próprio. Inciso 2, à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a formação e o aperfeiçoamento permanente de magistrados. Inciso 3, ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, a gestão das receitas vinculadas ao custeio, ao processo de modernização e ao aparelhamento do Poder Judiciário. Inciso 4, à Escola de Administração Judiciária, o aperfeiçoamento permanente dos servidores do Poder Judiciário. Seção 2. Dos membros da Administração Superior do Tribunal de Justiça. Artigo 16. Compõem na Administração Superior do Tribunal de Justiça o presidente do Tribunal de Justiça, o Corregedor-Geral da Justiça e os 3 vice-presidentes, eleitos em votação secreta pelos membros do Tribunal de Justiça na forma do regimento interno. Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o processo eleitoral no âmbito do Tribunal de Justiça. Seção 3. Do presidente. Artigo 17. O presidente do Tribunal de Justiça é o chefe do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sendo suas atribuições: inciso 1, dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as eleições para os cargos de direção e as sessões do Tribunal Pleno, do órgão especial e do Conselho da Magistratura. Inciso 2, prover os cargos de desembargador, juiz de direito e juiz substituto, na forma e nos casos estabelecidos pelas Constituições da República e do Estado. Inciso 3, designar: a. juízes para substituição, acumulação ou auxílio na primeira instância. b. juízes de direito para assessoramento e auxílio à presidência do Tribunal de Justiça. c. por indicação do Corregedor-Geral, os juízes dirigentes dos núcleos regionais. d. por indicação do Corregedor-Geral, os juízes de direito que deverão ficar à disposição da Corregedoria-Geral da Justiça. e. por indicação do terceiro vice-presidente, os juízes de direito para permanecerem à disposição da terceira vice-presidência. f. juiz de direito para a função de diretor de fórum. Inciso 4. Organizar tabela de substituição de magistrados em casos de suspeições e faltas ocasionais. Inciso 5. Conceder férias e licenças aos magistrados. Inciso 6. Superintender, ressalvadas as atribuições de órgãos de competência específica, todas as atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário, podendo, para isso, agir diretamente junto a qualquer autoridade. Inciso 7. Expedir os atos de disponibilidade e declaração de incapacidade de magistrados e servidores. Inciso 8. Aplicar medidas disciplinares de sua competência a servidores, notários e registradores. Inciso 9. Prover e declarar vagos os cargos integrantes dos quadros de pessoal dos serviços auxiliares compreendidos pelas secretarias do Tribunal e da Corregedoria, os desta por indicação do Corregedor-Geral, expedindo, entre outros, os atos respectivos de nomeação, vacância, progressão, promoção, exoneração, demissão e aposentadoria. Inciso 10. Prover e declarar vagos os cargos em comissão. Inciso 11. Prover e declarar vagas as funções de confiança, com exceção daquelas vinculadas à Corregedoria-Geral de Justiça. Inciso 12. Dispor sobre a administração de prédios e instalações do Poder Judiciário. Inciso 13. Apresentar, anualmente, relatório circunstanciado das atividades do Poder Judiciário, expondo o estado da administração, suas necessidades, as dúvidas e dificuldades verificadas na aplicação das leis e demais questões que interessarem boa distribuição da Justiça Estadual. Inciso 14. Consolidar a proposta orçamentária do Poder Judiciário e o plano de ação governamental, encaminhando-os ao órgão especial.
Inciso 15. Fazer publicar no órgão oficial, para conhecimento dos magistrados e servidores, providências de caráter geral, bem como os nomes dos advogados eliminados ou suspensos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 16. Submeter ao Conselho da Magistratura projetos de atos normativos para a aplicação da legislação sobre a administração de pessoal e financeira, praticando os atos respectivos, ressalvada a competência do órgão especial ou do Tribunal Pleno. Inciso 17. Disponibilizar os dados estatísticos e a produtividade dos magistrados. Inciso 18. Designar, quando necessário, o juiz responsável em matéria de registro civil das pessoas naturais. Inciso 19. Designar, entre os desembargadores, o gestor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Inciso 20. Expedir ato de suspensão de prazos processuais. Inciso 21. Expedir atos de outorga e extinção de delegação dos serviços registrais e notariais. Inciso 22. VTAD ou inciso 23. Expedir atos executivos, atos normativos, avisos, circulares, convites, comunicados, convocações, ordens de serviço e portarias sobre matérias de sua competência. Inciso 24. Instituir comissões e designar magistrados para integrá-las, ressalvado o processo de escolha dos integrantes das comissões de legislação e normas e do regimento interno. Inciso 25. As demais estabelecidas no regimento interno e em resoluções do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. VTAD ou seção IV. Dos vice-presidentes. Artigo 18. Ao primeiro vice-presidente incumbe: inciso 1. Substituir o presidente, cumulativamente com suas atribuições próprias. Inciso 2. Integrar o órgão especial e o Conselho da Magistratura. Inciso 3. Distribuir, na forma da lei processual, os feitos de natureza civil de competência de órgão julgador de segunda instância. Inciso 4. Tomar parte nos julgamentos do órgão especial, sem as funções de relator ou revisor, salvo quando vinculado por vista ou distribuição anterior. Inciso 5. Exercer as funções administrativas que lhe forem delegadas pelo presidente. Inciso 6. Expedir atos normativos, avisos, circulares e ordens de serviço sobre matérias de sua competência. Artigo 19. Ao segundo vice-presidente incumbe: inciso 1. Substituir o primeiro vice-presidente, sem prejuízo de suas atribuições próprias. Inciso 2. Integrar o órgão especial e o Conselho da Magistratura. Inciso 3. Presidir as sessões da seção criminal. Inciso 4. Tomar parte nos julgamentos do órgão especial, sem as funções de relator ou revisor, salvo quando vinculado por vista ou distribuição anterior. Inciso 5. Distribuir os feitos de natureza criminal, de competência de órgão julgador de segunda instância. Inciso 6. Exercer o juízo de admissibilidade sobre os recursos ordinários constitucionais. Inciso 7. Apreciar os pedidos de concessão de efeito suspensivo a recursos ordinários, ainda não submetidos a juízo de admissibilidade. Inciso 8. Exercer as funções administrativas que lhe forem delegadas pelo presidente. Inciso 9. Expedir atos normativos, avisos, circulares e ordens de serviço sobre matérias de sua competência. Artigo 20. Ao terceiro vice-presidente incumbe: inciso 1. Substituir o Corregedor-Geral da Justiça e o segundo vice-presidente, sem prejuízo de suas atribuições próprias. Inciso 2. Integrar o órgão especial e o Conselho da Magistratura. Inciso 3. Exercer as funções administrativas e judicantes que lhe forem delegadas pelo presidente ou atribuídas pelo regimento interno. Inciso 4. Tomar parte nos julgamentos do órgão especial, sem as funções de relator ou revisor, salvo quando vinculado por vista, distribuição anterior ou competência regimental. Inciso 5. Admitir, inadmitir, sobrestar, suspender, realizar o juízo de conformidade e indeferir o processamento dos recursos especiais extraordinários interpostos para os tribunais superiores. Inciso 6. Processar o recurso interposto das decisões de inadmissão dos recursos especiais extraordinários para os tribunais superiores. Inciso 7. Responder às reclamações a que se referem os artigos 102, e, alínea L, e 105, inciso I, alínea F, da Constituição Federal.
Inciso 8. Definir, no âmbito da competência do Tribunal de Justiça, os procedimentos relativos ao processamento dos recursos especiais extraordinários repetitivos e de repercussão geral, inclusive com a criação de teses. Inciso 9. Acompanhar o julgamento dos recursos paradigmas e representativos de controvérsia em trâmite perante os tribunais superiores. Inciso 10. Determinar a remessa dos autos ao órgão julgador de origem, quando decidido o mérito dos recursos paradigmas, para as providências legais. Inciso 11. Deferir ou indeferir os pedidos de concessão de eficácia suspensiva a recursos excepcionais, ainda não submetidos a juízo de admissibilidade. Inciso 12. Prestar informações solicitadas pelos tribunais superiores, em matéria jurisdicional, se referentes a processo em tramitação na terceira vice-presidência. Inciso 13. Indicar ao presidente do tribunal os juízes de direito que exercerão auxílio temporário à terceira vice-presidência. Inciso 14. Expedir atos normativos, avisos, circulares e ordens de serviço sobre matérias de sua competência. Chegamos ao final da primeira parte da legislação. Continue estudando.